Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Salve e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês as novidades da reforma tributária junto com a Carla Semeão. Olá, Joyce. Oi, Josiele. Olá. Tudo bem com vocês? Espero que vocês aproveitem bastante esse webinar, porque a gente também vai trazer algumas perguntas, né, Joyce? Com respostas importantes para o bom andamento do seu negócio aí nos anos vindouros. E estou com a Josiele, é nossa especialista fiscal, e vai trazer para vocês detalhes dessa transição. Boa noite, pessoal. Espero que seja muito proveitoso para todos. Josi, já vamos começar aqui com uma perguntinha. A reforma tributária muda o que em relação aos tributos atuais? Eu acho importante a gente fazer uma linha do tempo de como iniciou a reforma tributária, as leis, aí eu creio que a Carla vai saber explicar mais detalhadamente para a gente. Bom, a reforma tributária, ela vem para eliminar a guerra fiscal no país como um todo. Hoje, cada município e cada estado, ele tem o poder sobre a forma que ele vai tributar e recolher os impostos. Então, isso acontece com o quê? Vários estados têm alíquotas diferentes, vários municípios têm alíquotas diferentes, as prefeituras criam seus benefícios fiscais, os estados criam seus benefícios fiscais, e aí a gente tem uma guerra, porque muitas vezes o empresário ele decide o domicílio tributário dele baseado nesses benefícios que ele vai ter. Né? E a reforma ela surgiu para trazer mais transparência para todos, então para quem consome, para quem produz e principalmente para os entes federados. A reforma ela começa aqui, ó, com essa linha do tempo, né? Nós temos algumas fases. Ela foi feita através de uma emenda, né, constitucional. Em 2023 já vem sendo discutido como irá funcionar. E aqui foi instituído o CBS e o IBS, que vão substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS. Né? Então, a gente deixa de ter aquelas outras nomenclaturas para estarem apenas duas. Diante disso, o cenário que nós estamos, né, desde o ano passado, são das leis complementares. Como nós atuamos com a contabilidade, vocês já perceberam algumas mudanças no dia a dia, pequenas mudanças. Recentemente, inclusive ontem, né, saiu a mudança em relação ao microempreendedor individual. Eu mandei para vocês com certeza estão por dentro. Né, que é justamente o quê? Muitas vezes o microempreendedor tem uma maquininha no CNPJ e uma no CPF. Elas poderiam não se comunicar entre si, apesar da natureza jurídica ser empresário individual e se comunicar. E agora, de fato, foi feita, né, uma instrução dentro da lei que agora vai se comunicar. Então, essas leis complementares, assim como a mudança de data de pagamento de FGTS, a mudança do cenário, de todo o layout de nota fiscal para o ambiente nacional, tudo isso faz parte de um conjunto de normas da reforma tributária. Então, nós estamos exatamente nessa fase. A decorrer disso, né, não muito longe, a gente está falando de menos de 90 dias, né? Hoje é dia 14. Então, menos de 90 dias, tirando aí os feriados, os sábados e os domingos, talvez a gente está falando aqui de uns 70 dias praticamente, nós já começamos com uma nova fase, que é justamente a fase de teste da reforma, né? E aí a gente começa lá com o CBS com 1%, com esses impostos destacados nas notas fiscais, e a gente, que já não tem pouco trabalho, tendo que trabalhar com dois sistemas concomitantes, porque uma é da forma que o empresário entende que era e o outro da forma como o ente federado, como o fisco quer ver. E, por fim, né, já para o final do ano que vem, para o início de 2027, a gente tem a fase de transição, que aí alguns impostos eles realmente deixam de existir, já foi feito todo o teste, todas
a loucura que foi se criada com essa grande mudança, né? E aí, se eu não me engano, a gente estava lendo, né, Josiele? A reforma tributária, ela é a maior mudança dos últimos 50 anos, não é isso? Sim, dos últimos 50 É a maior anos. mudança no nosso sistema tributário dos últimos 50 anos. Então, vai impactar muito. E aí, a gente estava falando até na live que a forma como o seu avô, o seu pai fazia negócios, né? Vocês que é de família e de empreendedores, não vai mais ser a mesma forma que nós vamos viver. A gente vai viver uma nova era. Sim, a última Constituição foi em 1988, né? Isso, exatamente. Que foi uma mudança que teve desde a... Exato. Então, assim, a gente está acostumado, o brasileiro, o empresário brasileiro, ele está acostumado a faturar primeiro, depois mandar esse movimento para que a contabilidade faça a escrituração e a apuração, e depois pagar. Sim. E isso é uma mudança que o brasileiro ele não está muito acostumado com mudança, mas vai impactar tanto justamente por um super dispositivo que está aqui, né, Josiele? Você Sim. vai, não vou atropelar a gente, porque eu falo muito, Mas a gente vai chegar nesse ponto. Você explica muito bem, por isso que eu já puxei para você iniciar essa parte da apresentação. Então, assim, esse é o cenário. E aí, bom, em 2027 para 2032, alguns impostos vão mudar, vão cair, a gente tem ainda o imposto seletivo e vamos continuar com outras pequenas mudanças. Sem falar que esse ano já teve mudança na forma de apurar a parte do imobiliário, né? As imobiliárias, o pessoal dos aluguéis, já teve um impactozinho, agora tem a questão dos dividendos. Então, assim, vai uma mudancinha ali, uma aqui, vai mexendo com todo o corpo, São né? mudanças sutis que, no final, é um super Que não cruzamento, são tão né? sutis assim, Nem mas tão sutis assim. que vão gerando pequenos impactos para uma coisa muito maior, né? Sim. E aí, o final de tudo, né? Que a gente vai ter só o IVA, né? E aí, a gente está falando já de 2033, que é quando está tudo consolidado. Ou seja, o nosso cenário que começou com uma discussão, com uma modelagem, com implementação, com aprovação em 2023. 2024 começamos com essas mudanças sutis. 2026, né, que já é o nosso querido ano aí dos próximos 70 dias, a gente já vem com impactos muito maiores, contadores tendo que trabalhar com 2 sistemas, ambiente de nota fiscal, o ambiente agora é nacional, não é mais na prefeitura, e nós já temos clientes, né, onde que a prefeitura já aderiu um outro ambiente, mudança na nomenclatura de códigos tributários, gente, isso é a grande sacada da reforma, porque como não vai ter mais um ISS para cada município, e cada ISS com uma alíquota diferentezinha, agora cai tudo para a Receita primeiro, né? Essa mudança ela vem impactando já alguns estados e alguns municípios, né? Sim. E esse sistema, respondendo a sua pergunta, ele vai funcionar de 2 formas. Vão ser 2 tributos que vão substituir as alíquotas que nós temos atualmente, né? Os tributos que nós temos atualmente. Então, atualmente a gente tem PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Então, o CBS vai substituir PIS e COFINS, que é da União, e o IBS. Desculpa. E o IBS vai substituir ICMS e ISS, que são recolhimentos do Estado, que são recolhimentos do Estado e recolhimentos das prefeituras. E aí, assim, agora a gente tem ali uma outra figura, né? Que é o SINAT. Então, aí você pensa assim, mas como que a prefeitura vai fazer? Você não paga mais imposto lá, não é mais manual, né? Sim. Não existe mais isso. Esse recolhimento vem, o SINAT já distribui automaticamente, né? Então, o poder de recebimento, os olhos, né, que a gente chama de leão, em cima dos tributos, ele já vai ser na hora. Então, eles já conseguem entender na hora o que é de cada ente federado, estado, município e
e federação e já faz essa distribuição também automática. Sim. E isso foi uma dúvida de muitas pessoas, né? Como é que cada ente federado, como é que cada estado vai receber o seu imposto devido. Então, há uma forma automática de Sim. recebimento. Vai ter uma forma automática. Através dessa... Então, vai ter uma concentração desse recolhimento e o repasse para cada um. É como se já houvesse ali uma retenção. Na verdade, não é como se já houvesse. Já vai haver essa retenção, né? Sim. A gente pode destrinchar mais sobre isso mais para frente, até porque também faltou uma coisa que a gente não falou, que é como que vai ser o modelo de recolhimento, que vai ser através do IVA, né? Mas aí é porque, na verdade, assim, dentro da nossa linha do tempo aqui, o IVA, ele não começa agora, né? Sim. A gente ainda vai ter que trabalhar com a figura de 2 sistemas, 2 formas de apuração diferentes, né? Para fazer essa fase, esse ambiente aí de teste, começa com esse imposto de 1%. E aí, na transição mesmo, a partir de 27 para 32, é que a gente vai ter a estrutura do IVA mesmo. Isso. E assim, gente, o IVA vai ser o maior imposto do mundo, assim, um dos maiores do mundo, né? O Brasil é 28%, e nós temos nossos vizinhos aqui no Mercosul, que o IVA é 10%. Então, a gente está falando de um imposto... A carga tributária mais pesada. que infelizmente, o Brasil vai continuar com uma carga tributária ainda das mais pesadas do mundo, né? E isso não vai mudar. Mas o que muda imediato é isso, né? A gente pode até falar de outras questões do imposto seletivo, que é o IS, mas nesse primeiro momento, o maior impacto vai estar realmente no IBS e no CBS. Sim, bacana. Tem também a questão do split payment. O que isso significa? O que quer dizer esse termo, de fato? Pode começar, Josiane. O split payment vai ser o sistema de pagamento, onde realmente, através do SINAT, que será o sistema do governo, você vai emitir as suas notas. Quando você for receber o pagamento dessas notas, o valor já vai ser retido. Então, você vai receber o valor líquido da sua venda de produto ou serviço. Então, vai ser uma forma de retenção do imposto. A Receita já vai reter o imposto que é devido a ela. Gente, preste muita atenção nisso. Esse ponto do split payment, ele vai pegar todo mundo. Porque, a grosso modo, a gente está dizendo assim, vai ser retido o imposto, o empresário vai receber o valor líquido. É para dar um alívio para você, empresário? Sim, realmente a reforma ela vai trazer essa transparência. Sim. Isso é indiscutível, né? Mas, em contrapartida, vocês precisam entender que o financeiro ele se torna extremamente necessário. Então, eu estou dizendo para você, empresário, que você precisa mexer na sua precificação, e você precisa urgentemente ter um fluxo de caixa, porque vocês muitas vezes não estão preparados para ter um imposto retido na fonte. Imagina que você vendeu R$100 e R$20 disso é imposto. Você vai vender os R$100, você vai emitir essa nota de R$100 e quando você receber, o seu cliente te pagar, os R$20 já vai ser retido. Você vai ficar com R$80 líquidos. E você, que muitas vezes trabalha com esse recurso no seu dia a dia, não poderá fazê-lo mais. Então, o impacto disso vai ser muito grande. É por isso que é uma das maiores mudanças dos últimos 50 anos. Não existe mais você faturar esse imposto e pagar daqui a 45 dias. Sim. Ele vai ser retido na fonte, através de um sistema que a gente já começa a validar ano que vem, e você não vai poder mexer nesse dinheiro, porque ele é o dinheiro do fisco. O fisco já vai ver isso na hora e vai segurar na hora. E a grande sacada de tudo isso é que nós estamos falando de uma cadeia de impostos, em que você produz o tecido, vende para a Josiele transforma esse tecido numa linda blusa.
eu compro da Josiele e eu vendo na minha loja, que vou vender para a Camila, que está aqui, gente, a Camila. A Camila vai comprar a blusa e a Camila vai me pagar, mas imagina que você vendeu para a Josiele te pagou e essa parte tributada do seu produto ficou retida. A Josiele transformou em um outro produto e me vendeu. Ela é uma confecção. Ela me vendeu, né, em lote, né, vendeu por atacado, uma distribuidora. E aí eu comprei da Josiele e quando eu comprei e paguei a Josiele, o imposto ficou retido. Eu comprei para minha loja e eu vou vender e obviamente que eu vou acrescentar ali os meus custos, eu vou acrescentar as minhas despesas, eu vou acrescentar a minha margem e vendi por um preço totalmente diferente, né, do que eu comprei no atacado. E quando esse meu cliente final vier comprar e me pagar, o meu imposto também vai ficar retido. E a grande sacada disso tudo é, eu consigo aproveitar em alguns casos o crédito tributário, desde que você tenha pago o imposto, que você tenha pago o imposto, que eu tenha pago o imposto para a Josiele e que o meu cliente tenha comprado, ele já comprou com o imposto, porque quem nunca se livra do imposto de jeito nenhum é o consumidor final, é a ponta. Os demais conseguem aproveitar o crédito. E quais são os impactos de comprar de um fornecedor que não está fazendo essa retenção? O impacto vai ser grande, né? Porque você pensa, para você vai ser vantajoso comprar de alguém que está irregular? Não, porque se você não vai conseguir aproveitar o crédito, qual é a razão de você ficar com um fornecedor ruim? Isso obriga que eu esteja de olho na forma que a Josiele emite a nota, na forma que ela está me vendendo, para que eu consiga aproveitar crédito. O fim de crédito de ICMS, isso nunca vai deixar de existir, porque existe esse crédito, sim. No entanto, eu só consigo com todo mundo regular, ou seja, indiretamente, ou não indiretamente, né? Vamos ser sinceros que diretamente todo mundo está sendo obrigado a ficar em dia com o fisco. É um efeito cascata, É um efeito cascata. Vai vir de cima para baixo, de baixo para cima, não interessa. E a gente também tem uma mudança que é bem significativa, né? O agro também passou por mudança. Não é só quem está aqui na indústria ou quem compra e vende, né? Revende, não. Essa mudança começa no agro. Porque pensa que toda a indústria do segmento alimentício, supermercados, restaurantes, né? Muitas vezes o restaurante ele não compra um produto industrializado, ele vai comprar um produto in natura. Os açougues e por aí vai. Então, a mudança também impactou lá e vai refletir. Então, é uma cadeia produtiva que a gente está falando. E tudo isso vem culminando aqui, ó, né, no split payment. A empresa emite a nota, o pagamento, né, pelo sistema, ele já é dividido automaticamente. Acho que isso é muito importante. Não é e se... não tem o gente. É isso que a gente quer deixar claro para vocês. Não existe mais o e, não tem. Esquece, tá? Esquece. O seu cliente vai te exigir nota, o seu fornecedor, você precisa exigir nota para que você consiga estar regular e o seu imposto será retido automaticamente. Grava essas palavras, porque eu acho que para o dia a dia da gente vai ser um pouquinho difícil explicar. Vai ser resumindo, vai ser o fim das guias. Não vai ter mais DARF, DAS, esquece. Guias manuais, né? Quantas vezes o cliente chega e fala assim, chega quase o último dia ali de apurar imposto, ele fala, emite aí uma guia, eu faturei 20 mil. Às vezes aquele cliente está tão irregular que ele não mandou sequer o extrato, não mandou um recibo, não mandou as notas fiscais de movimentação. Infelizmente, acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. E aí o contador vai lá e emite aquela guia de R$20. O que esse contador está fazendo? Ele é um responsável técnico por aquela empresa.
ele emitindo essa guia dessa forma, sem ter certeza dos fatos, sem seguir os princípios da contabilidade, que é o da prudência, informação fidedigna, o princípio da entidade, separando pessoa física da jurídica, né? São tantos, mas sem ele seguir direitinho o que manda a norma contábil, ele está comprometendo a profissão dele, ele está comprometendo o CRC dele com uma informação errada. Ele está, muitas vezes, ajudando, sem saber, o cliente a sonegar. Isso é crime, né? A gente sabe que sonegação é crime. A forma certa de fazer as coisas também existe, e para que você, que às vezes quer de reduzir imposto, você precisa entender como funciona o sistema tributário. E muitas vezes o empresário na loucura não para sentar para conversar, e o contador muitas vezes também não procura chamar o cliente, colocar, alinhar as informações, explicar. E aí se torna uma bagunça. E para o fim dessa bagunça agora, você que acostumou a fazer dessa forma, passar a informação errada para o seu contador do seu faturamento, eu sei que quase ninguém faz isso, não é verdade? Ninguém faz isso. Caridade. Mas assim, né? De vez em quando alguém faz, né? Então, você que não passa a informação correta, esqueça que não será possível mais. As informações estarão automatizadas. E É aí o acabou. supercruzamento fiscal. Não tem por onde correr. Gente, vem Não falando tem. de supercruzamento há tempos, né? Se Sim. vocês observarem, antigamente na declaração de imposto de renda, quantas pessoas elas faziam o imposto de renda, colocava tantos dependentes, não precisava você colocar o CPF. Então, às vezes, a pessoa enchia ali de dependentes, nomes, Arrumava recibo médico. alguns nomes aleatórios, arrumavam, às vezes foi ao médico no ano retrasado, mas jogava a informação daquele mesmo médico para poder ter uma restituição, né? E no final das contas, muitas vezes não dava nada, né? Porque quem é das antigas, o imposto de renda era na mão, né, gente? Era um formulário. Depois foi automatizando. E no final das contas, a gente vê que dos últimos 10 anos é exigido agora o CPF, a criança já nasce com o CPF. Sim. Então, nós somos identificados pelo nosso CPF em tudo o que fazemos, inclusive como donos de empresa também ali, o nosso CPF está atrelado. Né? Então, esse supercruzamento, ele vem acontecendo, e às vezes a gente fala e a pessoa, não vai dar nada. Uma cliente minha desesperada ontem com a informação do MEI foi informar algumas colegas, e ela falou assim, eu vou deixar isso para fulana do futuro resolver. Oh, meu Deus. Talvez a fulana do futuro vá quebrar, ela não vai ter nem tempo de resolver, porque ela não está se preparando, está achando que a Receita Federal tá de brincadeira, né? Depois o toque-toque chega. Isso é verdade, hein, pessoal? E aí, o split payment, ele vem exatamente para isso, né? É menos sonegação. O fluxo de caixa, a empresa recebe líquido, é líquido. Você vai receber aqui menos o imposto, né? O pagamento já é direto para os entes públicos, né? Para os entes federados, e não tem mais guia manual. Onde que o contador vai ter que focar? No financeiro. Estratégia também, né? Estratégia. Precificação. Isso aí. Pensando já nessa questão de que ele recebe líquido e não mais na totalidade para decidir quando pagar o imposto e tudo mais, a gente sabe que a precificação dessa pessoa, dessa empresa, vai ser impactada. De que forma as empresas podem se preparar para que esse impacto seja um pouco menor, um pouco mais leve, digamos assim? Planejamento tributário. E financeiro. E financeiro. Tributário e financeiro. Uma coisa tá ligada à outra, né? Porque você não tem tributo, você não tem financeiro, né? Se você não faturou, você não vai ter. Estratégia também de mercado, né? Por causa dos fornecedores. Exato. Então, hoje é exatamente isso. Eu acho que o planejamento é você sentar, olhar de quem você compra, como que está a sua cadeia produtiva, otimizar isso, verificar a reputação desse seu fornecedor, já mandar aí ao seu auxiliar,
administrativo. Aquele fornecedor que fala assim, vamos fazer por fora, fulano, já pode cortar ele. Corta ele. Tem empresas que para você entrar, o nível de exigência é enorme, né? Sim. Então, você tem que mandar CND, comprovante que paga os funcionários, você tem que mandar comprovantes de regularidade fiscal, de faturamento. Os relatórios. Todos os relatórios. A gente tem empresas aqui que exigem muito para uma pessoa conseguir entrar e prestar um serviço. Então, utilize isso como exemplo. Talvez Sim. você não precise de todo esse compliance, não é exigido para sua empresa e tal, mas você precisa ter governança. E a gente está falando disso, compliance, governança, é você olhar o mercado, com quem você está envolvido no mercado, né? De quem você compra, para quem você vende, sentar com o seu contador e dar uma olhada se o preço está ok, ou pega aí o seu colaborador que trabalha no administrativo, no financeiro, dá uma boa olhada nisso, tá? Olha, eu estou vendendo por R$100, o imposto está embutido, olha, quanto que está o meu custo? Precificação nunca foi tão importante como é agora. A empresa que não ajustar preços para o ano que vem vai perder vantagem competitiva. Então, olha o seu preço. Você tem que saber fazer a precificação, não é imaginar comprar por 1, vender por 2. Não existe isso, né? E não existe margem 100%, gente. Aonde que tem gente que até hoje fala, mas qual que é a sua margem? É 300%. Não existe isso. Não tem. Não existe. Me desculpa, não existe. Se você faz a precificação colocando o custo do produto ou da mercadoria transformada, mais seus custos diretos, suas despesas e a sua margem, você vai olhar a concorrência e você vai ver que não é 300%. Não tem como, né? A matemática ela não vai fechar. E se você já tem um produto precificado e começar a retirar esses índices, esses números que eu falei, você também vai ver que talvez você está levando um grande prejuízo, porque você precificou errado. Então, não é perder tempo, é ganhar tempo precificando corretamente. Ganhar tempo enquanto você ainda tem esses próximos 70 dias analisando o seu fornecedor. É ganhar tempo verificando se você organizar a casa, não será interessante você mudar de regime tributário, né? É tão triste, às vezes a gente conversa com um empresário, eu converso com um empresário todos os dias da minha vida. E aí você pergunta, qual é o seu regime tributário? E a pessoa fala que nem sabe. Mas quanto que você paga de imposto? O que é isso? O que é? Mas o que é isso? Né? Quantas pessoas que desenquadraram do MEI que nem sequer fizeram uma estrutura societária? E isso é o outro ponto. Quando a gente fala de governança, de compliance, por exemplo, você abriu sua empresa como MEI, a sua empresa foi crescendo, desenquadrou e você não sabe o que aconteceu com ela. Você não aproveitou essa oportunidade para estruturar a sociedade, né? A estrutura da sua empresa. E isso tem tudo a ver com o seu tributo, tá? Sua empresa pode ser uma ME, pode ser uma EPP, e aí a gente está falando de porte. Sua empresa pode ser um empresário individual, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, e a gente está falando de natureza jurídica. Sim. Né? Então, tudo isso é muito importante e também vai impactar na forma que você trabalha, na forma que você... isso não tem nada a ver com preço. Mais ou menos. Se você é um empresário individual, por exemplo, o seu CPF está totalmente ligado com o CNPJ da sua empresa. Você e ele é um só. E o seu faturamento está limitado. Está limitado. E todos os problemas da sua empresa, você responde ilimitadamente com o seu CPF. Então, faz ou não faz diferença? Faz toda a diferença. A estrutura societária da empresa, ela diz muito. E até a gente entra no ponto dos dividendos, né? Sim. Você é dono 100% da sua empresa? Olha, que legal. Né? A Receita vai gostar disso. E com a reforma tributária, quais são os setores que mais serão beneficiados? Aqueles que nem tanto? Tem algum setor que vai ter uma neutralidade?
Como é que vai ser, assim, essa divisão? Neutralidade, eu acho que só o terceiro setor, né? Ah, tem alguns aqui, ó. A gente trouxe uma pequena apresentação aqui. E aí, quando a gente está falando de comércio de roupas, né, que é um cenário já simulando aqui, como é o cenário atual, com as alíquotas base, gente, aqui a gente simulou todas as empresas com faturamento de 100 mil. E aí a gente sabe que às vezes não é bem assim, às vezes 100 mil não entrou no caixa, né? Agora vai ter que entrar. Então, a gente simulou um faturamento de 100 mil mês e o impacto por segmento. Então, aqui, por exemplo, ó, no comércio, olha só, a alíquota atual de comércio varia de 4% a 6%, certo? Hoje, aqui, a gente está falando de empresas que possivelmente estão ali no Simples Nacional, tá? Isso também é interessante. Sim. A gente colocar em pauta. Após, né, no pós-reforma, qual é a estimativa aqui? 12 a 15. É muito. É, dobrou, né? E aí o impacto aqui está dizendo que é leve para neutro, né? Por que leve para neutro? Porque depende muito de como que é a cadeia produtiva dessa pessoa, né? Eu só compro da distribuidora e vendo, qual que é? Eu importo a roupa, eu exporto, o que que eu... Então, tem que olhar muito para dentro do cenário dessa empresa, com que, de fato, ela trabalha. Mas o cenário estima-se que pós-reforma esse é o imposto aí. Até porque também no comércio, dependendo do tempo da empresa, de faturamento da empresa, ela já deve estar aí na alíquota, se ela estiver na alíquota máxima, seria 16% no comércio. No comércio, exato. Restaurantes que vendem bebidas alcoólicas, que tem o drink, tem um vinho, tem uma cerveja, né? A alíquota, ó, ela vai variar de 6 a 12, mais o ICMS, que hoje muita gente consegue segregar esse ICMS ali com os produtos monofásicos. E a gente está vendo aqui, olha, que como a bebida ela entra dentro do imposto seletivo, no final é 25% mais o seletivo, ou seja, a carga é alta. Restaurante tem um grande desafio. Você que é dono de restaurante precisa ter um controle de estoque muito bem feito. Você precisa ter os custos do seu restaurante muito bem alinhados na ponta do lápis. O orçamento de um restaurante ele é muito importante. Óbvio que também a gente tem prejuízos em um restaurante, né? Que são grandes. E é por isso que aqui na Doutora Conta, muitas vezes a gente explica, né? A gente abriu um restaurante recentemente e na reunião com esse cliente a gente falou, olha, nós indicamos para você o regime X. E ele falou, eu quero ficar no Simples Nacional, porque esse outro dá muito trabalho e é muito caro. Mas é muito caro quanto? O muito caro, que se você fizer tudo certinho, você consegue deduzir despesas, consegue aproveitar os impostos, consegue deduzir até prejuízos que você tem, isso é muito caro? É claro que não, né? Mas, por mais que a gente oriente o cliente, não vai ser o contador que vai pegar e tomar a decisão para você, porque todo o risco do seu negócio é seu. O contador, ele existe, o bom contador que nós somos, existe para ser consultivo, existe para te orientar corretamente. Agora, o risco do negócio é seu e se você tiver sócio, do seu sócio. E se você tomar uma decisão errada, aqui na Doutora Conta não será por falta de aviso, mas você tem que saber que se você tomou, ela vai ter consequências, tá? Então, olha só, o restaurante, a gente está falando de praticamente 30% de impacto. Isso é muita coisa. Depois a gente tem o segmento de serviços, que é onde nós também nos enquadramos, né? Sim. Que hoje varia ali de 6 a 17. A gente ainda no serviço consegue alguns segmentos aproveitar o fator R, não são todos e nem é todo mundo que tem, mas consegue. E depois da reforma, 25%. E aí, por isso que eu falo que talvez o Simples Nacional ele não seja competitivo para você, não seja interessante, porque aqui eu estou falando praticamente de uma alíquota de um lucro presumido. Exatamente. Né?
Então, olha como é importante você olhar, tirar um tempo e olhar para o seu negócio com alguém que entende do que está falando, né? Faz todo sentido. E aí, Joyce, finalizando, olha, são vários impactos e você está vendo aqui, o único que eu coloquei uma coisa diferente, indústria de sabão. A indústria de sabão, hoje é 4/7 e ela vai ficar com 7,5, né? 7,5, ó. Abra uma indústria de sabão.